A gente age conforme a nossa mentalidade. A nossa mentalidade você vem construindo a sua mentalidade desde a sua infância. Então os teus pais influenciam diretamente no tamanho da sua mentalidade. Então a criação que você teve, seja pai, avô, seja a criação externa de uma outra pessoa, não importa quem seja a pessoa, ou quem foram as pessoas, quais foram as pessoas. O que você precisa entender é que toda a sua criação vai influenciar no tamanho da sua mentalidade, certo? No tamanho dos teus pensamentos, na grandiosidade de tudo isso. E não tem como, ninguém é 10x na vida sem uma mentalidade 10x. Então o que eu quero colocar dentro de você aqui agora, dentro da sua mente, é uma mentalidade capaz de pensar muito maior do que você pensa hoje. Eu me lembro que quando eu fui voltar para os Estados Unidos, eu voltei para os Estados Unidos para gravar um vídeo chamada e uma entrevista com o Grant Cardone, depois que a gente havia assinado o contrato. E quando eu voltei para os Estados Unidos com aquele tradutor, eu sentei com ele numa sala de reunião junto com ele, estava ele, o presidente da empresa e uma tradutora junto comigo. Ele falou para mim assim: o quanto a sua empresa vai crescer esse ano? E eu falei para ele todo empolgado, eu falei: caramba, vai crescer 30%. Eu falei todo empolgado porque a gente vinha de uma crescente de 40%, 30%, 25%, todos os anos na empresa. E quando eu falei aquilo, ele olhou para minha cara e falou assim: todo brasileiro pensa pequeno assim? E eu falei: what? Que esse cara tá louco? O que esse cara tá falando? E eu olhei para a cara da tradutora e eu falei assim: como assim? Ele falou: Piero, eu não vou fazer negócio com alguém que pensa em crescimento 30%. Eu preciso que você entenda uma coisa: o que você precisa fazer para você crescer 10 vezes mais? Porque eu preciso fazer negócio ou estar inserido em ambientes com pessoas que pensam como eu penso. E naquele momento eu tomei tipo um choque de realidade. Por quê? Porque a escola não me ensinou a pensar 10 vezes mais. O meu pai e minha mãe não me ensinaram a pensar disso, porque eu vim de uma família pobre, escassa, não me ensinaram. Os meus amigos não me ensinaram a pensar 10 vezes maior do que eu pensava, certo? Então, aquilo foi um choque para mim. Ele falou: a gente vai sair para almoçar, e quando a gente retornar à tarde, eu quero que você tenha a resposta, para que a gente possa realmente ir para o Brasil. Porque eu vou para o Brasil se você já me der a resposta de que realmente a sua mentalidade, você vai sair daqui com uma mentalidade diferente do que você chegou. E aquilo para mim foi, a minha cabeça começou a fritar, a minha cabeça começou a bombar. Eu falei: caramba, o que eu preciso fazer para crescer 10 vezes mais? Qual é a solução? O que eu preciso fazer? E naquele momento veio, eu me lembro até hoje, eu sentei sozinho. Eu almocei, depois que eu almocei, eu voltei para a empresa dele, eu sentei sozinho na sala de reunião, eu comecei a rabiscar papel, comecei a rabiscar sulfite, eu comecei a ver, nós faturamos X milhões, nós precisamos chegar em X milhões, como é que a gente faz esse crescimento exponencial 10 vezes mais, o que eu preciso fazer, né? E aqui vai uma pergunta poderosa para você. A pergunta é: o que você precisa fazer para você crescer 10 vezes mais? O que você precisa fazer? Certo? Só que depois veio uma outra pergunta. Sabe qual foi a outra pergunta? Que você vai anotar aí para você, e você vai anotar e você vai guardar isso aí. Quem eu preciso me tornar para ser 10 vezes maior do que eu sou hoje? Quem eu preciso me tornar? Porque eu entendi naquele momento que o Piero sem ousadia e coragem não ia ser 10 vezes maior. O Piero sem emoções poderosas não ia ser 10 vezes maior. O Piero sem cuidar da saúde física não ia ser 10 vezes maior. O Piero sem cuidar como prioridade do lado espiritual de uma forma mais intensa, com propósito, declarando todos os dias, não ia ser 10 vezes maior. Eu entendi que eu precisava ser uma nova pessoa. Estava tudo bem com o Piero que eu estava carregando até 2019, estava tudo bem, teve resultados, foi legal, mas existia um próximo nível. Tem um próximo nível. E esse próximo nível, eu quero te empurrar para esse próximo nível. Esse próximo nível, eu vou precisar que você tome algumas decisões de você não aceitar a vida que você está vivendo hoje, levando hoje. E a outra pergunta que eu quero te fazer, anote aí as perguntas, para que depois você vai responder cada uma delas. Quem são as pessoas que podem te ajudar a crescer 10 vezes mais? Porque, entenda, em todo negócio que você venha fazer, em todo projeto novo que você venha fazer, existe o cavalo e o cavaleiro. O cavalo sempre, olha só, o cavaleiro é você. O cavalo é sempre pessoas que você vai se conectar para correr junto com você. Não existe um mais importante que o outro.
só que um depende do outro. Só que um cavalo sozinho não ganha uma prova. Um cavaleiro sozinho não ganha uma prova. E quando eu tive essa consciência de quem eu precisava me aproximar, quem eu precisava trazer para o jogo, para que eu pudesse crescer 10 vezes mais, mudou uma chave dentro de mim. Então eu entendi exatamente isso. E a outra pergunta, quais ambientes eu precisava estar inserido para que eu pudesse crescer 10 vezes mais? Quais ambientes, certo? Tudo isso fez parte, essas perguntas, entenda uma coisa, perguntas poderosas mudam a sua vida. Aquele homem, o Grant Cardone, hoje a gente tem um relacionamento, tem o celular dele, o WhatsApp dele, o WhatsApp da esposa dele. Então, aquele cara, ele me fez mudar de uma mentalidade próspera que eu tinha normal, mediana, medíocre, para uma mentalidade 10 vezes maior do que eu tenho hoje. E essa mentalidade eu trago para todos os meus mentorados, para todo o pessoal que participa do meu mastermind, da minha mentoria, eu trago essa mentalidade. As pessoas não conseguem aceitar um crescimento normal. As pessoas são impulsionadas para um crescimento exponencial. As pessoas são impulsionadas para serem mais ousadas, mais corajosas. Por quê? Porque elas entraram numa atmosfera. Entenda, quando você entrar em uma atmosfera, que é essa atmosfera da X, é impossível você voltar para trás. É impossível você dar passos para trás. Agora é só para frente e para cima. Ponto. Só que essa mentalidade, ela passa por alguns princípios. Ela passa por alguns padrões. E quais são esses padrões? O primeiro padrão é da onde você veio, ou seja, eu falei para vocês que você vem uma formação, você tem uma formação, os teus pais te formaram de alguma maneira. Só que entenda uma coisa, por melhor que eles tenham sido, por mais agradáveis que eles tenham sido, talvez sim ou talvez não, esqueça o que você aprendeu com eles. Esqueça, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que não teve nenhum pai aqui nessa live, nenhuma mãe aqui nessa live que ensinou você a prosperar e ficar rico no nível 10x. Não teve nenhum, não existe isso, certo? Então, esqueça o que você aprendeu com eles, e eu quero que você entenda a partir de hoje, todo novo projeto que você for entrar, tudo novo que você for estar inserido, você tem que fazer essa pergunta, legal, como que eu cresço 10 vezes mais dentro dessa empresa? Como que eu cresço 10 vezes mais na minha vida? Como que eu melhoro a minha performance no nível 10x? Entenda, toda pergunta que você fizer nesse tipo, você vai se deparar com as 7 áreas, as 7 chaves da prosperidade que nós estamos aqui. Talvez você tenha que melhorar a sua performance, talvez você tenha que melhorar a sua performance física, talvez você tenha que melhorar a sua performance emocional, talvez você tenha que melhorar a sua performance espiritual, talvez você tenha que empreender, talvez você tenha que melhorar a sua performance financeira. Tudo isso eu vou trazer para vocês aqui entre hoje e amanhã, certo? Só que entenda uma coisa, esqueça o que você vivenciou e comece uma nova vida a partir de agora. Comece uma nova mentalidade a partir de agora. Quando te proporem alguma coisa, entenda e faça essa pergunta. Tá, lá eu vou ter a possibilidade e a oportunidade de crescer 10 vezes mais? Vou. Como que eu vou fazer isso? Qual é o caminho para alcançar isso? Quem eu preciso me tornar? Quem eu preciso me conectar? O que eu preciso aprender de novo? Porque quando você entende esse princípio, é inevitável o crescimento. Você vai crescer 10 vezes mais.